Irmãos, graça e paz. Quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, do 1 ao 5. Mas quero trazer uma reflexão até o versículo 5, ainda que esse texto aqui, vai até ali o versículo 12, que fala sobre as torrentes das águas purificadoras, mas aqui apenas quero trazer uma breve reflexão e não uma mensagem propriamente dita, e que fala aqui dessa experiência que Ezequiel teve. Então, somente vou ler até o versículo 5. Diz assim: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo da banda direita da casa e da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Só até aí. Irmãos, nós vemos aqui que esse texto nos mostra que Ezequiel tem uma experiência, por assim dizer, abençoadora, com essas águas purificadoras, ou essas águas vivas, essas águas que simboliza, que com certeza, que todos nós já sabemos e temos conhecimento disso, que simboliza o Espírito Santo de Deus, esse enchimento do Espírito em nós, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E lá no capítulo 37, que Ezequiel ele passa por uma experiência lá no Vale dos Ossos Secos, um lugar, de fato, ali meio assustador. Ele tem uma experiência com Deus, mas ele estava num vale, ali estava num lugar que havia ossos secos e sequíssimos e esturricados. Mas agora aqui vemos que agora ele está no lugar agora de águas que passavam ali por ele, e essas águas tinham origem na casa, ou no santuário, no templo ali é o templo de Deus. E quando fala aqui, versículo 1, diz assim, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, para a face da casa, dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. E quando fala esse homem, aqui é um ser celestial, um anjo, um mensageiro de Deus. E você vê que esse homem aqui levou Ezequiel a essas águas profundas para que ele viesse passar por essa experiência. E, irmãos, precisamos ter, assim como Ezequiel, precisamos então também ter experiências com o Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós podemos ter também um relacionamento com Deus. Porque nós temos experiências com Deus, vida com Deus, mas é através do Espírito Santo de Deus em nós.
Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos conhecer a Deus, nós não podemos crer em Deus, nós não podemos adorar a Deus. E tudo isso, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Como poderemos temer a Deus se não temos um relacionamento com o Espírito de Deus? Como podemos viver em santidade, que é assim, que é algo primordial na nossa vida, sem esse Espírito de santidade que habita em nós? E esse Espírito que nos leva e nos conduz a Deus. Então, Ezequiel, quando teve essa experiência e vendo que essas águas tinham origem ali no santuário de Deus, nesse templo de Deus, e ele fala aqui que, primeiramente, essas águas, quando ele vê essas águas saindo ali do templo, desse santuário, dessa casa ali de Deus, e primeiramente ele diz que esse homem que estava com um cordel na mão, que é esse anjo, começou a medir ali 1000 côvados. Começa a medir 1000 côvados. Olha só que diz aqui, ó, versículo 3. Diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Então, quando esse homem, esse anjo, mediu a primeira vez 1000 côvados, essas águas, diz ele, que lhe davam pelos tornozelos. Então, irmãos, mas ele pôs os pés nas águas, ele deu o passo, ele começou ali a andar, ele começou agora a estar já andando ali no Espírito, mas ainda de maneira rasa, porque ainda ele tinha o controle. Porque seus pés estavam nas águas, mas estavam apenas até o tornozelo. Muitas vezes, o nosso nível de relacionamento, de enchimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida, está raso. Muitas vezes passamos muito tempo na igreja, na comunhão com os irmãos, mas me parece que muitas vezes o nosso nível de relacionamento com Deus, por meio do seu Espírito em nós, está raso. Não pode apenas ficar só em um tornozelo, de maneira superficial, rasa, mas devemos estar indo mais fundo, mais profundo. E depois ele diz aqui que mediu mais 1000 côvados, e depois as águas lhe davam pelos joelhos. Olha só, então ele começou a andar mais. Então esse relacionamento com Deus, por meio do seu Espírito, acontece de maneira assim, gradativa, progressiva, vai cada dia aumentando, se aprofundando, é passo a passo, e assim o nosso nível vai aumentando de comunhão com Deus, por seu Espírito que habita em nós, essas águas purificadoras, que são águas do Espírito, que nos levam ao relacionamento com Deus, do homem para com Deus, aumentando o nosso nível, e assim que a gente venha nos aprofundar cada dia mais num nível mais profundo de relacionamento com Deus. Essas águas purificadoras que ela traz vida a nós, ela nos purifica, ela nos restaura, ela nos renova, ela nos refrigera e traz um contentamento de estar diante de Deus. Então, depois diz que então dava pelos joelhos, e depois diz assim, que depois ele mediu mais 1000 côvados, e dava que pelos seus lombos, aí já começou a melhorar, tipo, quando se fala o cintura, é a metade provavelmente a metade do nosso, né, por assim, for fisicamente dizendo, a metade do nosso corpo, mas aí espiritualmente dizendo, então é metade ainda da nossa vida está cheia, mas ainda não é o suficiente para termos um nível mais elevado e mais profundo de um relacionamento com Deus. Então não é o suficiente até as cinturas, porque aqui em Ezequiel não foi o suficiente. E depois
Se nós quisermos aumentar também a nossa intimidade com Deus, precisamos ir mais fundo, precisamos caminhar, precisamos ter esse desejo de ir mais fundo, de aumentar o nosso nível de intimidade com Deus, de conhecimento com Deus. Precisamos crescer mais nosso nível de profundidade, de um conhecimento também da palavra de Deus, de nosso nível também de profundidade, de uma oração mais ousada, de uma oração que venha de fato fazer uma diferença em termos da sua comunhão com Deus, do seu relacionamento com Deus, da sua intercessão. E depois, olha o que diz aqui, o versículo 5, mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, no rio pelo qual não se podia passar. Agora começou a crescer esse rio, já não estava mais na cintura. Agora Ezequiel não tinha como mais estar ali, irmãos, tendo domínio da situação. Agora essas águas ficaram mais fundas, cresceram, cobriram ali todo ali o corpo de Ezequiel, e agora só podia passar a nado. Mas agora esse nado, o corpo dele ali, claro, agora estava suspenso pelas águas, e já não tinha mais domínio. Ele viu que esse rio, essas águas se transformaram em rio, essas águas começaram a transbordar, irmãos, transbordar. Então ele precisou mergulhar para passar a nado. Mergulhar, irmãos, precisamos mergulhar nas águas do Espírito. Precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha nos tomar de maneira abençoadora, irmãos, e a gente possa estar no nível mais profundo com Deus, mais profundo com Deus, porque as águas vão transbordar através da minha e da sua vida, as águas do Espírito, para que a nossa vida venha estar abençoando a outros, venha estar jorrando também a outros. Lembramos que Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva que jogue para a vida eterna. Precisamos ter sede de Deus, por meio do seu Espírito Santo que habita em nós, que essas águas do Espírito restauram a nossa vida, trazer refrigério. As águas do Espírito ela pode saciar a sede da minha e da sua alma. E assim a raiz da nossa vida possa estar bebendo do Espírito, saciando a nossa sede no Espírito. Que o Senhor nos traga uma profundidade a mais, mas também, em certo ponto, depende de nós de estarmos indo em direção a essa água, colocando os pés nessa água, na água do Espírito, e para possamos ter experiências mais profundas com Deus. Porque se nós olharmos aqui, quando ele fala de 1000 côvados, 1000 côvados e 1000 côvados, 1000 côvados, sabe o que significa esse número 1000 na Bíblia? Significa o sobrenatural de Deus. Se nós não mergulharmos nessa água do Espírito, nós não podemos experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Agora, a questão é uma pergunta para mim e para você e para nós, e cada um responde para si mesmo. Qual o nível de relacionamento eu, você e todos nós temos com o Espírito Santo de Deus? Qual o grau desse nível de relacionamento que possa me fazer mais ter uma vida de intimidade mais aprofundada com Deus? Se nós olharmos o texto, irmãos, que essas águas purificadoras, elas produziam até vida no Mar Morto, fazendo que o Mar Morto ali se tornasse em águas saudáveis. A nossa vida
só vai ser saudável quando nós aumentarmos o nosso nível de profundidade para uma vida verdadeira com Deus. Seriedade com Deus. Precisamos disso. Então, que esse Espírito Santo, através de um desejo também da nossa vida, venha nos levar a um relacionamento mais profundo, íntimo com Deus. Precisamos nos aprofundarmos mais no conhecimento de Deus. Precisamos mais nos aprofundarmos no conhecimento da palavra. Precisamos mais nos aprofundarmos na vida de oração de mais intensa com Deus. Precisamos aprofundar mais no nível de adoração a Deus. Isso só pode acontecer se nós mergulharmos nas águas do Espírito. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém.